Olá, pessoal. Nós continuamos com o nosso percurso pelas disciplinas do curso de Ciência da Computação. E agora a gente chegou no nosso sexto semestre. A gente passou da metade do curso. Então, as disciplinas vão se tornar cada vez mais escassas e essas disciplinas vão se tornar também cada vez mais específicas. É o que vocês vão começar a notar a partir de agora. Bem, no sexto semestre, a primeira disciplina que vocês vão ver é desenvolvimento de software para web. Né? E essa disciplina, ela vai ensinar vocês uma nova maneira de programar. Desenvolvimento web é bastante diferente do desenvolvimento que a gente costuma fazer ou do desenvolvimento que vocês vêm aprendendo na disciplina de fundamento de programação. Esse desenvolvimento que vocês começaram a aprender, esse tipo de programação que vocês começaram a aprender, é costumeiramente chamado de programação desktop. Né? Por quê? Você basicamente está escrevendo um código ou criando um programa que vai ser executado sobre o seu sistema operacional de maneira direta no seu computador ou no seu desktop. A programação web, desenvolvimento de software para a web, vai mostrar para vocês outro paradigma de programação, vai mostrar para vocês uma outra maneira de ver como os programas se relacionam. Vocês vão aprender uma nova linguagem, né, e vão aprender novas ferramentas que permitem vocês desenvolverem aplicativos para web e aplicativos de uma maneira geral. Né? Normalmente essa disciplina é dada em Java. Né? Vocês vão aprender como é que vocês programam Java tanto para desktop como Java para web. E vocês vão ver diferentes frameworks para subir, vamos dizer assim, né, para colocar o sistema de vocês à prova e para fazer com que o sistema funcione. Essa disciplina tem uma carga prática muito grande, porque vocês basicamente vão estar desenvolvendo software o tempo todo. Né? É uma das disciplinas mais interessantes que vocês vão ver no curso. Ela vai permitir que vocês desenvolvam um conjunto de habilidades que é muito procurado na iniciativa privada e vai permitir também que vocês consigam modelar diversos processos de software e consigam representar essa sua modelagem e implementar essa sua modelagem de uma maneira bem simples, usando frameworks que estão disponíveis hoje em dia, e vai permitir que vocês programem muito bem e programem muito rápido para desenvolvimento de aplicações web. Então, essa é a primeira disciplina que eu vou comentar desse semestre. Vocês já devem estar percebendo que ela é bem mais específica e ela é bem mais direcionada do que as disciplinas que a gente vinha vendo. Até mais ou menos o semestre retrasado, as nossas disciplinas eram bem abstratas, a maior parte eram disciplinas de matemática e tinha algumas disciplinas de programação que eram bem genéricas. Agora você já deve estar percebendo que vai se tornar cada vez mais específico as disciplinas que a gente deve tratar. Além do desenvolvimento de software para web, uma das disciplinas mais interessantes do curso e, dependendo de quem dá essa disciplina, uma das mais difíceis é a disciplina de inteligência artificial. E como vocês devem ter percebido lá em cima, com o símbolozinho, realmente essa disciplina, dependendo de quem dê essa disciplina, ela não vai ser fácil, porque nessa disciplina, vocês basicamente vão estudar o conceito de IA, né, o que é inteligência artificial, e com certeza vocês vão ver algoritmos de busca, né, e algoritmos de aprendizado. Né? O que são isso? Algoritmos de busca é mais ou menos o que você faz quando você cria um jogo. Se você já jogou damas, ou xadrez, ou mesmo jogo da velha na internet, o que você tem ali é normalmente um algoritmo de busca. Você faz uma jogada
o computador observa a jogada que você fez e responde buscando em todas as possibilidades de jogada dele, a que para ele parece que vai ser melhor, a que para ele parece que vai deixar ele chegar, ele ganhar o jogo ou chegar ao final do jogo mais rápido. Esse tipo de algoritmo de busca que faz uma pesquisa por uma área de possibilidades recebe diversos nomes e é tratado em diversas áreas, mas em inteligência artificial especificamente, esse tipo de algoritmo é muito usado e as implementações dele normalmente são muito eficientes. Uma outra coisa que vocês vão ver são algoritmos de aprendizado. Especialmente agora com o boom das redes neurais, muito provavelmente vocês, ao cursarem essa disciplina, vão ver alguma coisa de redes neurais. O que são redes neurais? Redes neurais são programas que fazem uma mímica ou que imitam o nosso cérebro, que imitam o funcionamento do nosso cérebro. A gente, quando está fazendo uma rede neural, programa realmente neurônios. Esses neurônios são simplesmente funções que recebem como argumento algum valor e retornam um outro valor. E as redes neurais são composições dessas funções, são composições desses neurônios. Depois que você montou a sua rede, depois que você tem vários neurônios juntos, né, que você compôs a sua função, você vai passar para a rede uma entrada, a rede vai te dar uma saída e você vai dizer se essa saída está certa ou está errada. Se a saída estiver errada, você vai mudar alguns neurônios de lugar, vai mudar os tipos de alguns neurônios e tentar de novo. Tem vários algoritmos que fazem isso. Um algoritmo mais conhecido e o que provavelmente vocês vão ter mais contato é o algoritmo de backtracking. Né? Ele mais ou menos tenta acertar ou tenta corrigir a rede de acordo com a resposta que ela devia ter dado. É como se você estivesse realmente treinando a sua rede a te dar as respostas certas. É como se ela estivesse realmente aprendendo o que ela tem que fazer, ela estivesse realmente aprendendo como é que ela tem que se comportar. Esses vão ser os tópicos, vamos dizer assim, básicos de inteligência artificial que vocês vão ver independente de qual professor esteja dando essa disciplina. Dependendo do professor, vocês também vão ver agentes inteligentes, que é uma noção bem de programação, vamos dizer assim. Você imagina que o seu código, na verdade, funciona como diferentes agentes querendo fazer diferentes ações. E essas diferentes ações, elas concorrem na sua memória e elas concorrem pelos recursos. E aí o que você deseja é programar agentes que consigam concorrer, mas colaborar também. E que a concorrência dos agentes é que gere o seu programa. Esse tipo de ideia, esse tipo de funcionamento é muito usado em aplicações de inteligência artificial. Era um dos ramos, até pouco tempo atrás, mais estudado de IA. Perdeu um pouco de espaço justamente pelo boom das redes neurais. Quando eu digo boom das redes neurais, eu estou me referindo às novas redes neurais convolucionais. Essas são redes neurais que usam como função para os seus neurônios funções de convolução. Quem estiver interessado pode pesquisar um pouco mais sobre funções de convolução. Você vai precisar saber um pouco de álgebra linear e vai precisar saber um pouco de cálculo, mas basicamente você pode imaginar que uma função de convolução é como se fosse um produto de várias variáveis. E aí, esse tipo de algoritmo de rede neural funcionava muito mal porque ele tem um custo computacional ou ele exige recursos computacionais muito altos. É muito caro você fazer produto, especialmente fazer produto de ponto flutuante. Vocês devem estar fazendo agora fundamento de programação. Uma das primeiras aulas que vocês tiveram, com certeza, foi as aulas dos tipos que existem na linguagem.
E esses tipos têm diferentes operações. Especificamente em C, você tem caracteres que são 8 bytes, caracteres que são 8 bits, 1 byte. Vocês têm inteiros que são 32 bits e vocês têm floats que normalmente são 64. Mas observe que o tipo float, ele representa um número com ponto, né? Para você fazer as operações de soma, subtração e multiplicação, é bem mais complicado, e eu digo complicado no sentido do hardware, né? O número de operações que você precisa é bem maior do que as operações que você precisa para realizar um produto de inteiros. Então, essas funções convolucionais, elas custavam muito caro até pouco tempo atrás. O que mudou? A GPU. Né? Literalmente o que mudou foi como você vê, né? A placa de vídeo. Né? Hoje em dia nós temos placas de vídeo tão poderosas, com GPUs tão poderosas, que elas conseguem fazer essas operações até mais rápido que a própria CPU. Então, esses algoritmos que antigamente dependiam dessas operações de produto e que eram muito caras do ponto de vista computacional, acabaram agora não só se tornando mais baratas, como se tornando às vezes mais baratas do que as próprias operações realizadas pela CPU. Se você organizar direito os seus produtos, a GPU consegue fazer essas contas muito mais rápido que a CPU conseguiria. Então, o que antigamente era a grande fraqueza das redes neurais convolucionais, hoje em dia é uma das suas grandes vantagens. E um último tópico que aparece bastante, vocês vão ter alguma noção, dependendo, de novo, do professor que for dessa disciplina, vocês vão ter alguma noção de robótica. Né? E aqui é realmente uma noção, vocês não vão aprender robótica a fundo, mas é uma noção de como é que vocês podem usar sistemas bem simples, ou de como é que vocês conseguem programar sistemas bem simples, normalmente baseados em Arduino. Tá? Se vocês conseguirem, se vocês conseguirem fazer ou conseguirem chegar nessa parte da disciplina, é bem interessante, é bem legal você fazer umas aranhas de Arduino se mexerem, mas vocês vão ver que dá muito trabalho e exige uma programação bem extensa para você conseguir fazer o menor dos detalhes. Né? Para você conseguir fazer a menor das ações, vai exigir bastante programação. E um último tópico que vocês vão ver, normalmente quase todo professor que dá IA, ele faz uma discussão, além dos conceitos de IA para a computação, sempre tem aquela velha discussão de existe ou não existe realmente IA. Né? Então, em algum desses tópicos vai ter uma discussão, vamos colocar assim, mais filosófica, sobre o que significa inteligência artificial, e vocês muito provavelmente vão ser apresentados a dois conceitos que são muito comuns nessa área, que é a inteligência artificial dura, né, e a inteligência artificial mole, vamos dizer assim, né, que é uma tradução de hard e soft em inglês. Mas o que seria isso? Né? De uma maneira bem simples, a inteligência artificial dura, né, a hard, ela é o que a gente realmente espera que a inteligência artificial seja. Né? É o Skynet, o Skynet do Vingador do Futuro. Do Vingador do Futuro, né? Vingador do Futuro, não. Nossa, agora esqueci o nome do filme. Mas é aquela inteligência artificial que realmente consegue fazer tudo, que ela consegue pensar por ela mesma e ela consegue resolver qualquer tipo de problema. Ela consegue se adaptar a resolver qualquer problema. É o que você imagina quando você pensa em inteligência artificial e é normalmente o que você acha que a inteligência artificial vai ser. O que é a soft, né? O que é a mole? É uma inteligência artificial que ela consegue resolver problemas num dado domínio, num domínio específico.
e ela consegue resolver também problemas específicos. O melhor exemplo disso são os sistemas especialistas. Com certeza você já viu em algum lugar, talvez mesmo até num chatbot do WhatsApp, um sisteminha que você faz perguntas sobre um dado tema e ele te dá respostas. Né? Por exemplo, o chatbot da Coelce, por exemplo. Né? Se você faz perguntas sobre a sua falta de energia, sobre a sua fatura, sobre o seu consumo de energia, ele consegue te responder. Né? E você pode até, em um certo nível, achar que ele é inteligente. Né? Aquela inteligência, aquele sistema, ele funciona bem para fazer a análise de problemas relacionados à sua conta de luz ou seu fornecimento de energia. Ele não consegue resolver um problema do seu fornecimento de água, por exemplo. Ele não consegue consertar seu telefone. Ele funciona muito bem em um domínio específico. Ele não está realmente aprendendo. Né? Ele não é realmente um sistema, ele não é realmente inteligente, ele não consegue se adaptar. Né? Esse é o conceito, de uma maneira bem geral, do que a gente chama de inteligência artificial mole. E aí tem várias discussões se a gente um dia vai conseguir chegar na inteligência artificial dura, se a gente realmente vai conseguir um dia montar um tipo de sistema que realmente consiga aprender sozinho e se adaptar. Mas essa é uma discussão que vocês vão ter lá na disciplina de IA. Continuando, a próxima disciplina é Linguagens Formais e Autômatos. E essa disciplina é uma das disciplinas mais difíceis do curso. Eu diria que ela é um pouco mais fácil que PAA, que é Projeto e Análise de Algoritmos, mas não é tão mais fácil assim. E eu diria que ela é talvez tão difícil quanto teoria, ou seria a base de teoria. Essa disciplina de linguagens formais e autômatos, primeiro, o que a gente vai ver nessa disciplina? Né? O que vocês vão ver são duas ferramentas, ou melhor, duas abstrações que representam de uma maneira bem grosseira máquinas e linguagens. Como assim? Né? Vocês vão ver o que são autômatos. Autômatos são máquinas de estado, certo? São máquinas que leem uma certa fita. Não, e aqui eu estou dizendo uma fita como realmente uma fita que você escreve alguma coisa, um papel, que você realmente escreva alguma coisa. Eles leem esse papel, essa fita, e eles vão mudando de estado e vão fazendo operações à medida que vão lendo essa fita. Vocês vão ver várias classes de autômatos. Os mais importantes vão ser os finitos e os autômatos de pilha. E vocês vão ver que dependendo da entrada, ou melhor, dependendo do que o autômato lê, ele pode ou não parar e ele pode ou não performar uma certa ação. Vocês vão ver que existe um conjunto bem definido, e aqui quando eu digo bem definido, é bem definido no sentido matemático, né, do que são as linguagens que cada um dessas máquinas, desses autômatos aceita, e o que são as linguagens que cada uma dessas máquinas não aceita. E aí você deve estar pensando, nossa, esse negócio parece bem complicado. É bem complicado sim. Por que a gente estuda isso? Né? Você deve estar pensando, mas por que a gente então estuda esse negócio? Né? Bem, tem duas razões. Na verdade, três razões. A primeira razão, autômatos finitos e autômatos de pilha, eles resolvem problemas de reconhecimento de linguagem. E problemas de reconhecimento de linguagem são uma das coisas que a gente mais faz em computação quando está tentando, vamos dizer assim, quando a gente está tentando criar um software para ser usado pelo público, né? Para ser usado por algum cliente, por um conjunto grande de usuários. Por quê?
Essas máquinas, elas permitem que você reconheça um certo padrão de resposta, um certo padrão de pergunta. Elas permitem que você reconheça uma certa forma que as perguntas têm. Permite que você reconheça uma forma de pergunta válida, por exemplo. Por exemplo, no meu exemplo anterior, quando eu estava falando de IA, do meu sistema, no sistema da COEL, o sistema da CAGES, eles usam autômatos para verificar se as suas perguntas estão corretas. Né? Autômatos são verificadores, no fundo. Então, você precisa, vamos dizer assim, você precisa deles para conseguir fazer programas que verifiquem se alguma entrada está correta ou não. A segunda razão é que na outra disciplina mais à frente, que é a teoria da computação, a gente vai usar essa noção de autômatos, essa noção de máquinas que têm um estado interno, né? Vamos acoplar uma fita dentro da máquina que vai representar uma memória e isso vai ser a nossa máquina de Turing, que representa um computador. Então, no fundo, esses autômatos, eles são os precursores do seu computador. Né? E eles representam matematicamente o que você pode fazer com o computador. E a última importância, né, o último uso desse conteúdo são justamente essas linguagens regulares, essas linguagens formais. Uma linguagem formal é uma representação matemática de uma certa linguagem. É uma representação lógica do que você pode falar numa dada linguagem. Essas linguagens que a gente vai estudar, elas são representadas de maneira matemática por gramáticas. E aí existem diferentes tipos de gramática, gramáticas regulares, gramáticas livres de contexto, gramáticas sensíveis a contexto. E essas gramáticas é justamente a maneira como a gente expressa a linguagem de programação. Veja, quando você propõe uma nova linguagem de programação, você tem que dizer para quem vai programar o compilador da sua linguagem, ou para quem vai utilizar a sua linguagem, como é que você monta os programas. Essas gramáticas matemáticas, elas representam exatamente as regras de como você consegue montar o seu programa, como você consegue derivar o seu programa a partir das regras iniciais. Do mesmo jeito que a nossa gramática portuguesa representa o conjunto de frases e de afirmações que podem ser feitas em português de maneira correta. Então, essas gramáticas, elas vão representar o que você consegue escrever numa certa linguagem e como você consegue fazer isso. E isso é de suma importância quando você está criando uma nova linguagem de programação. Né? Essa daqui é a base, vamos dizer assim, essa disciplina é a base para a criação de linguagens. Você precisa entender como é que os autômatos funcionam para conseguir reconhecer uma linguagem e você precisa entender como é que a linguagem e a gramática funciona para conseguir escrever a sua linguagem, para conseguir propor, conseguir dizer o que a sua linguagem faz. Por fim, tem um tópico bem interessante dessa disciplina que são hierarquias de classe. Você vai ver como é que a sua linguagem muda pelo uso de um símbolo. Né? Se ela consegue ou não expressar mais ou se ela expressa menos do que uma outra linguagem. É muito interessante você perceber que as linguagens elas vão estar contidas umas nas outras, a depender se você deixa ou não usar um certo símbolo ou permite ou não uma certa construção. Isso vai se repetir lá na frente, na disciplina de teoria da computação, aonde você permitir que o usuário use ou não um certo símbolo, ou use ou não uma certa palavra reservada,
vai modificar completamente o que você consegue expressar naquela sua linguagem de programação, que você consegue expressar no seu programa. Então, linguagens formais e autômatos, eles vão servir de base para você criar compiladores, criar novas linguagens e conseguir programar nessas suas novas linguagens. Bem, aí a gente caiu, já que a gente está chegando mais perto de programação de novo. E como eu disse, agora a gente está vendo disciplinas que vão ser bem focadas, disciplinas que vão ser bem específicas. E uma que eu acho que representa muito bem isso é sistemas distribuídos, né? Aqui, em sistemas distribuídos, vocês vão aprender, primeiro, os objetivos básicos de um sistema distribuído, o que é uma aplicação distribuída e por que aplicações distribuídas são naturalmente diferentes das aplicações desktop que a gente está acostumado a programar, que a gente está acostumado a desenvolver. Veja, uma aplicação distribuída, eu estou me referindo a aplicações que executam ao mesmo tempo em diversos computadores. São aplicações que executam em diversas máquinas ao mesmo tempo. Para computar alguma coisa, computar algum valor, ou mesmo manter algum conjunto de memória, algum conjunto de dados. Esse tipo de aplicação tem dois pontos críticos, né? Que é a sincronização e a coordenação. Vocês vão ver isso muito bem nessa disciplina, mas aplicações que funcionam em diversos computadores, elas têm que estar sincronizadas. Né? Muitas vezes você precisa que um certo computador termine primeiro, para que outros dois comecem a fazer o seu trabalho, para que depois outros três continuem e retornem o primeiro. Você precisa que elas estejam ordenadas, sincronizadas, e você normalmente precisa de uma coordenação. Tem que ter alguma parte do sistema distribuído que gerencie todo esse escalonamento, que gerencie todo esse desenvolvimento de processo para você. E o principal foco dessa disciplina, o principal problema que sistemas distribuídos têm, está exatamente na comunicação. Você precisa desenvolver um modelo de comunicação entre os seus computadores do seu sistema distribuído para que você consiga passar informação e passar essas informações de controle. Né? Veja que o seu sistema distribuído, ele naturalmente tem dois tipos de informação. Tem informação que é passada de um computador para o outro, né? Do seu sistema para o seu sistema, que são justamente informações de sincronização e coordenação, e tem algumas informações que são resultados da computação. Né? É porque o seu sistema computou alguma coisa e agora ele está distribuindo, está dando para os outros computadores informação que deve ser usada na computação, que deve ser usada para o desenvolvimento. Né? De uma maneira bem grosseira, é como se você tivesse que fazer... Por exemplo, se você tivesse que fazer várias contas, se tivesse que fazer, sei lá, a declaração de imposto de renda de todos os alunos do curso de introdução à computação. E aí, você montou um sistema onde você tem 5 computadores e você quer que os 5 computadores fiquem fazendo as declarações de imposto de renda dos alunos e você quer que essas declarações sejam divididas entre os 5 computadores. Veja que você tem dois tipos de informação. Você tem que passar para os computadores quais são os alunos que eles têm que computar e quais são os dados dos alunos. Os dados dos alunos vão ser usados nas aplicações, mas quem são os alunos é uma informação que a aplicação precisa para conseguir executar. Sistemas distribuídos é uma das cadeiras mais úteis que vocês vão ter no curso, especialmente, de novo, se vocês forem para a iniciativa privada. Quase todos os sistemas que a gente tem hoje são sistemas distribuídos. Dificilmente você vai encontrar em alguma empresa um sistema que funciona num computador só, ou um sistema que funciona num desktop.
Quase todas as aplicações empresariais hoje são aplicações distribuídas, elas funcionam em diversos computadores, até pelo volume de dados, até pelo volume de computações que tem que ser realizadas. Então, esse é, sem dúvida, uma das disciplinas mais úteis que vocês vão ter no curso, e pode ser aplicado em qualquer área da computação. Mesmo que você esteja, sei lá, olha, eu não gosto dessa coisa de matemática, eu quero trabalhar com engenharia de software. Mesmo em engenharia de software, você vai precisar de aplicações distribuídas e você vai precisar modelar aplicações distribuídas. Então, você precisa entender esses conceitos muito bem para conseguir construir, né, para conseguir arquitetar o seu software de modo a tirar proveito de toda a arquitetura, de todo o sistema, toda a rede de computadores que você tem. E agora, uma das últimas disciplinas que a gente vai ver, essa tem uma fama muito ruim, e eu não posso dizer nada sobre a fama dela, ela é realmente difícil. Normalmente vocês devem fazer essa disciplina com a professora Tatiane ou com o professor Bonfim. E matemática computacional é só um nome que eu acho ruim. Eu acho que essa cadeira devia chamar pesquisa operacional. Mas vamos lá. Primeiro, pelo próprio nome da disciplina, é claro que vai ter matemática nesse negócio até cansar, né? Então, se você não gosta de matemática, pode se preparar que você vai passar um semestre vendo álgebra linear todo de novo, cálculo e boa parte de discreta. Mas o que você vai aprender em matemática computacional, né? Como eu disse, eu acho que essa cadeira devia chamar pesquisa operacional. Ela está muito mais ligada à pesquisa operacional do que realmente o que você imagina quando você fala matemática computacional. Nessa cadeira, vocês vão aprender a fazer modelagem matemática e programação matemática. O que é isso? Vocês vão aprender a descrever problemas de uma maneira matemática, e normalmente esses problemas são problemas de maximização ou minimização. São problemas que a gente chama de otimização. Então você vai querer encontrar o melhor, o mínimo ou o máximo, né, de alguma função, dado um conjunto de restrições. E o que vocês vão aprender nessa disciplina é como é que vocês escrevem essas restrições. Vocês vão aprender também como é que vocês programam isso. Existem diversos softwares que a gente chama de solvers. Né? O que são esses solvers? São softwares que são dedicados a, depois que você escreve de uma forma matemática, eles resolvem o problema para você. Vocês vão ver, existem diversos solvers, quase todos eles implementam o método simplex. É um dos métodos consagrados de programação linear e de programação matemática linear. Funciona muito bem, apesar de ter alguns problemas teóricos, mas na prática ele funciona muito bem. E vocês vão ver como é que a gente modela problemas, como é que a gente resolve eles com simplex. E vocês vão ver também uma pequena parte de programação inteira. Tá? O que é essa programação inteira? Eu costumo chamar isso de ajuda à decisão. Por quê? Quando a gente tem alguma decisão, né, quando a gente vai tomar alguma decisão num contexto empresarial ou num contexto de um problema de escolha, normalmente a maneira que você modela essa decisão é através de uma variável binária, uma variável que é 0 ou 1. Se a variável for 1 é porque você está dizendo sim, se a variável for 0 você está dizendo não. Os solvers que a gente tem hoje, eles não funcionam muito bem para esse tipo de problema. O algoritmo do simplex não funciona para a programação inteira. Se você tem que tomar decisões do tipo sim e não, esse algoritmo simplex não funciona. Ele funciona muito bem quando você tem que tomar decisões do tipo quanto eu produzo, qual lucro isso vai me dar,
Quanto eu tenho que descartar? Quando você tem uma quantidade livre, esse algoritmo do Simplex funciona muito bem. Quando você tem esse problema de decisão de escolha de sim ou não, o método do Simplex não funciona tão bem assim. E a gente tem outros métodos para tratar esse tipo de problemas, e vocês vão ver alguns deles. Então, de maneira geral, o que vocês vão aprender é como modelar problemas de maneira matemática e como vocês vão responder ou como vocês vão resolver essas questões, esses problemas. Essa daqui é uma das áreas hoje, eu diria que junto com o IA, né, é uma das áreas que mais vem crescendo aqui no Brasil. E no exterior, né, fora do Brasil, essa é uma área muito desenvolvida. E especialmente em países europeus, onde as empresas meio que já resolveram seus problemas iniciais e agora estão preocupadas realmente em melhorar os seus processos, em ganhar dinheiro, em ganhar mais dinheiro, né? Essa área é muito ampla, vamos dizer assim, ela é muito forte, né? Existem diversas empresas, por exemplo, a France Telecom, né, a Oi da França, ela tem uma área que é específica para desenvolvimento de projetos em pesquisa operacional, em matemática computacional. Né? E veja que essa parte está muito mais ligada ao gerenciamento de processos do que realmente à programação. É como se isso aqui fosse muito mais engenharia de produção, né, do que realmente ciência da computação. E é mais ou menos verdade. Essa parte de matemática computacional, tem gente que trabalha nisso e ela é realmente uma área transversal de computação, matemática e engenharia de produção. Né? Existem pessoas que fazem pesquisa em matemática computacional dessas três áreas. Tanto tem gente de computação, como tem muitos engenheiros de produção, como tem muita gente de matemática pura. Porque existem diversos campos, e essa área é realmente muito ampla. Ela permite que você trabalhe de diversas maneiras. Né? Você pode focar na modelagem do problema, e isso seria mais ou menos a parte de engenharia de produção. Você pode focar na programação que você precisa fazer para resolver o problema, isso seria a parte da computação. E você pode também focar em qual é o algoritmo, qual é o método que você usa para resolver o problema, isso seria mais ou menos a parte da matemática. Então, normalmente, essa área, ela é uma área transversal, uma área multidisciplinar, e ela é uma área que vem ganhando muita força justamente porque as empresas são muito interessadas, ou estão muito interessadas em aumentar o seu lucro. Né? E essa parte de matemática computacional, ela te permite justamente isso. Ela permite que você otimize seus processos, que você melhore os seus processos, diminua o seu custo e aumente o seu lucro. Né? Como eu disse no começo, não é fácil. Obviamente, como essa disciplina envolve três áreas, a carga horária dela, apesar de ser grande, ainda é pequena se você comparar com a quantidade de matéria que você vai ver. E, logicamente, como é modelagem matemática, vai envolver muita matemática, especialmente o método Simplex. Envolve uma quantidade absurda de álgebra linear, para que você entenda, e uma quantidade absurda de multiplicação de matriz para que você consiga fazer um exemplo. Mas é uma disciplina altamente útil, né? Permite que você resolva vários problemas do seu cotidiano, permite que você otimize diversos processos, e é uma disciplina, é uma área que vem ganhando muita força, justamente porque as empresas estão agora muito interessadas, depois que resolveram seus problemas básicos. Né? Bem, então, talvez não agora, depois da pandemia, que a gente vai ter novos problemas básicos, mas depois que a pandemia acabar com mais uns 2 anos, as empresas vão voltar a tentar maximizar o seu lucro
e diminuir os seus custos. Bem, pessoal, isso termina com o nosso semestre. Vocês viram que as disciplinas estão sim se tornando cada vez mais específicas, né? E a gente está chegando no final do nosso curso. E bem, pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula.